Boa noite, quinta-feira chegou, essa quinta-feira à noite, e é uma alegria mais uma vez estar com você nesse canal, onde iremos mais uma vez refletirmos sobre a palavra de Deus, que tanto tem nos edificado, tem nos mantido fiéis, tem nos preparado para vivermos uma vida muito melhor aqui na terra, seguindo os passos de Jesus, enquanto aguardamos sermos tirados dessa terra para encontrarmos com o Senhor nos ares e vivermos com Ele por toda a eternidade. Você me conhece? Meu nome é Valdir, é uma alegria mais uma vez estar nesse canal. Eu quero inclusive agradecer aos novos inscritos, a você que tem compartilhado esse canal, dizer que eu me sinto muito honrado e mais do que isso, que Deus seja louvado através desse trabalho, cujo objetivo é proclamar, é falar de Jesus e falar do seu evangelho. Eu quero te convidar desde já, a dar o seu like, a fazer a sua inscrição, a continuar fazendo isso. E o nosso texto de hoje, vamos lá, Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13 é o nosso texto de hoje. Antes de falarmos do capítulo, versículo 13, um pouquinho antes, o livro de Apocalipse, os primeiros capítulos, da capítulo 2 até o capítulo 3, fala das 7 igrejas. Jesus manda cartas para 7 igrejas, as chamadas 7 igrejas da Ásia, cartas essas através das quais ele incentiva, ele orienta, mas também ele disciplina, ele chama a atenção, ele elogia os seus bons servos, mas ele também condena, ele também chama a atenção, repreende inclusive aqueles que não estão fazendo assim a vontade de Deus, inclusive os inimigos dos servos de Deus. E no versículo 10 de Apocalipse diz: "Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida." Na verdade, nós cantamos esse cântico toda vez que alguém é batizado, nós, como uma maneira de incentivar essa pessoa e também nos incentivar, cantamos "Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." É um texto na carta que Jesus escreveu para a igreja na cidade de Esmirna. Nós falamos isso antes de nós sermos batizados, mas na realidade será uma frase que será testada durante toda a vida em que estivermos nessa terra. E eu quero fazer a pergunta: estamos realmente dispostos a sermos fiéis a Jesus, mesmo que para isso tenhamos que morrer? Eu lamento dizer que nem todos que falaram no dia do batismo isso estão vivendo de fato. Quantas pessoas hoje em dia muitas vezes estão trocando Jesus, não ao troco de sua vida, muitas vezes por bens materiais, muitas vezes por coisas muito mais simples. Hoje o nosso tema é Antipas, a fiel testemunha. Testemunha é da onde vem a origem da palavra mártir. O apóstolo Pedro, quando Jesus disse que ele iria negar o seu mestre, ele disse lá em João 13, 37, 38, Pedro disse: "Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor." Jesus respondeu: "Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará." Pedro disse: "Não, os outros podem negar o Senhor, mas eu jamais o negarei." Pois é, horas depois, Pedro estava negando Jesus, não com medo de autoridades, com medo, na verdade, de algumas pessoas simples do povo. O Pedro negou Jesus 3 vezes e depois disso ele chorou amargamente. Claro que anos depois, Pedro estava pronto. E segundo a história eclesiástica, ele foi fiel a Jesus, inclusive foi crucificado. Alguns dizem até de cabeça para baixo, porque ele não se julgava ser digno de ter a mesma morte que o seu Senhor. Foi uma testemunha, foi um mártir, foi alguém que entregou a sua vida pelo Evangelho. Mas o texto de hoje fala de um outro, fala de Antipas, que é o nosso tema de hoje, Antipas, a fiel testemunha. Esse Antipas aparece somente aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13 diz, Jesus escrevendo à igreja de Pérgamo: "Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita." Pois é, Antipas, fiel testemunha. Não há mais nenhum relato na Bíblia sobre quem foi Antipas. Mas na carta de Jesus, entre as 7 cartas, a igreja em Pérgamo, existe uma dica. Foi uma fiel testemunha.
foi alguém que já morreu, mas entregou a sua vida pela causa do evangelho. Pérgamo, uma das dicas, aqui diz que Pérgamo é a cidade que Jesus fala, né, no versículo 13, onde está o trono de Satanás. Na verdade, provavelmente Pérgamo era uma cidade onde tinha o culto ao imperador, havia o trono, assim, uma estátua enorme do imperador, e havia o culto do imperador, e naquela época as leis civis, elas tinham alcance religioso, e todas as pessoas deveriam adorar o imperador, e quem não adorasse o imperador como divindade, corria sérios riscos. E você sabe que o povo de Deus sempre foi um povo ordeiro, sempre foi um povo que era submisso às autoridades, conforme o Paulo nos ensina, apóstolo Paulo em Romanos 13, mas quando estava em jogo quem era a maior autoridade, se era autoridade terrena, ou se era Jesus, ou se era Deus, não havia dúvida. O apóstolo Pedro, lá em Atos 5, 29, diz que antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E aí é que estava. Quando alguém chegava a esse ponto, muitas vezes ele tinha que passar por muitos problemas. Muitas vezes perdia direitos pelo governo, direitos assim civis, e muitas vezes podia até ser preso e ser morto por não assim topar, por não concordar em chamar César de Senhor, dizia não, Jesus é o único Senhor. A efeito de curiosidade, alguns relatos extra-bíblicos, não está na Bíblia, diz que Antipas era um dos presbíteros da igreja em Pérgamo, um dos pastores de lá, um dos anciãos de lá, né? E ele foi ordenado que ele adorasse o imperador. Ele foi capturado e levado ao templo de Ártemis, onde foi lançado dentro de um touro de bronze vermelho ardente, e lá ele foi queimado e seu corpo virou cinzas. Isso não está na Bíblia, são relatos extra-bíblicos que tentam identificar quem seria esse Antipas que o livro de Apocalipse assim fala. Mas olha só que privilégio, Antipas é chamado por Jesus de minha fiel testemunha. Antipas pertencia a Jesus. Antipas, em algum momento da sua vida, ele disse: Jesus Cristo é Senhor da minha vida e eu serei fiel a Ele até a morte. E aquilo não foram apenas palavras, ele levou aquela confissão às suas últimas consequências, e quando teve que decidir entre ser fiel a Jesus e ser fiel a César, Antipas decidiu ser fiel a Jesus, e por esse motivo ele assim veio a falecer. Olha só, Jesus ele se alegra quando nós o confessamos diante das pessoas. E essa confissão não é só falar que Jesus é Senhor, faz parte. Mas a nossa maior confissão é a maneira como nós vivemos diante do mundo sem Deus. As pessoas são assim desonestas, procuramos ser honestos. As pessoas são irreverentes, procuramos ser reverentes a Deus. As pessoas estão mais preocupadas com em si. O Filho de Deus, o cristão, o discípulo de Jesus, ele ama a Deus amando o próximo. Olha só o que Jesus diz sobre isso, lá em Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Deus tem um carinho todo especial para os seus fiéis. Tenha certeza, quando eu e você somos fiéis por causa de Jesus, fazemos o que é correto por causa do Senhor. Olha só, Jesus confessou Jó diante de Satanás, dizendo que Jó era um homem íntegro, lá em Jó 1:8. Diante de uma nação inteira, Deus confessou assim Josué e Calebe. Deus confessou Josué e Calebe diante de uma nação que não queria fazer a vontade de Deus, que estava rebelde. E Deus disse: Josué e Calebe são meus servos. Moisés, diante de Arão e Miriam, o Senhor disse: como é que vocês assim ousam falar mal de meu servo Moisés? Então, no Velho Testamento, Deus tem um prazer imenso em destacar aqueles que são a Ele fiéis. Olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. O vencedor será assim, vestido de branco,
e de modo nenhum apagarei seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Da mesma maneira que Deus confessou no Velho Testamento os seus servos, no Novo Testamento Jesus tem grande alegria em confessar e dizer: esse é meu servo fiel, meu servo bom e fiel. São pessoas que, segundo o livro de Hebreus, não se envergonham de serem chamados por Deus. Deus não se envergonha, na verdade, de ser chamado Deus dessas pessoas. Hebreus capítulo 11, versículo 16, porque vivem uma vida seguindo os passos do seu Filho Jesus. Eu quero, diante de Deus, um dia, eu creio que a minha vontade é a sua vontade, você que é servo de Deus. Eu quero ouvir de Deus o maior elogio. Esse é Valdir, meu servo bom e fiel, que vive lutando contra o pecado e que vive fazendo o que é certo, porque ele me ama. É esse tipo de servo que eu e você, que um dia confessamos Jesus como Senhor, queremos ser. Olha só, ele diz: a fiel testemunha. Aquele que está disposto a morrer pela verdade encontrada no Evangelho. Aquele que jamais negará o seu Senhor. Aquele que não trocará Deus, não trocará Jesus, o Novo Testamento, por nenhum valor deste mundo. É tão fiel porque é uma fiel testemunha que tem o privilégio de receber o mesmo título que Jesus recebeu lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Jesus é identificado como a fiel testemunha. E aqueles que são fiéis, ele tem grande alegria em dizer: esta é a minha fiel testemunha. Mesmo assim, diante da morte, porque Jesus, diante de Pôncio Pilatos, lá em 1 Timóteo 6,13, ele não titubeou. E ele fez a boa confissão de que era filho de Deus, mesmo sabendo que isso o levaria assim à morte. Antipas, a fiel testemunha de Deus, destaca-se não somente no mundo sem Deus, mas ante uma igreja relutante. Tanto no primeiro século como no século 21, existem ainda pessoas da igreja que relutam entre assim levar o senhorio de Jesus às últimas consequências. E, infelizmente, nem todos os que fazem parte da igreja, nem todos os que estão assim junto com a igreja, estão utilizando o poder do Espírito Santo para viver uma vida da maneira como Deus quer. Olha só, nós vimos que no capítulo 2 de Apocalipse, depois de falar bem de Antipas, nos versículos 13 e 14, 13 da verdade, olha só o que Jesus diz no versículo 15. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que era uma falsa doutrina que surgiu no primeiro século. Pois é, no meio da igreja onde Antipas tinha sido presbítero, onde Antipas tinha morrido por causa do evangelho, havia pessoas que não tinham essa mesma atitude. Escrevendo da igreja em Sardes, capítulo 3, versículo 1, Jesus diz: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Pois é, mas na igreja assim que estamos assim conversando, a igreja em Pérgamo, havia algumas pessoas que não seguiam o bom exemplo de Antipas. Mas a grande alegria é saber, meu irmão, minha irmã, que Deus não julga no atacado. Deus não julga todo mundo junto. Deus conhece cada um dos seus servos e Ele julga, e Ele inclusive premiará cada um conforme a sua fidelidade. Por isso, se você faz parte de um grupo e às vezes vê, infelizmente, irmãos que não agem sempre de maneira fiel, claro, você pode ajudá-los, você pode orar por eles, você pode ter paciência, mas tenha certeza, não se deixe muitas vezes influenciar. Mas continue fazendo o que é certo, porque Deus, o galardoador daqueles que o buscam, Hebreus 11:6, Ele está mais que pronto para galardoar, para recompensar os seus fiéis. Apocalipse capítulo 3, versículo 13, falando de uma outra igreja, Sardes, mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Olha só,
A igreja de Sardes era uma igreja que Jesus falou muito mal dela, criticou, Jesus assim chamou a atenção, mas ele diz, mas tem algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Olha que maravilha, como isso deve encher nosso coração de alegria e esperança, e como isso deve nos fazer entender que a salvação é individual. E que Deus, no dia em que Deus julgar o segredo do coração de cada pessoa, Ele julgará cada um e recompensará cada um também. Qual é a aplicação para a nossa vida que nós podemos tirar dessa fiel testemunha Antipas, bem como desses fiéis que nós acabamos de ver no livro de Apocalipse? Jesus deseja levar toda a sua igreja para o céu. Mas olhando em Apocalipse, nem todos irão, porque lamentavelmente nem todos vivem em obediência utilizando o poder do Espírito Santo. Hoje nós somos chamados a sermos discípulos como Antipas, tão identificados com Jesus que inclusive levam o nome dele, e um nome que nós devemos levar e glorificar, e um nome que devemos inclusive ter muita alegria, é o nome de cristão, porque nós somos pequenos cristos, somos seguidores, somos discípulos assim de Jesus. Que sejamos obedientes a Jesus, que ele não tenha vergonha de confessar o nosso nome diante de Deus, pelo contrário, que quando ele olhar para você e para mim, ele tenha grande alegria de confessar que nós pertencemos a ele. Tenha certeza que você, como Antipas, que vive decidindo não se contaminar com os valores deste mundo, que está utilizando o poder do Espírito Santo para viver em obediência a Deus, que está esmurrando o seu corpo e reduzindo a escravidão de Jesus, conforme nos ensina 1 Coríntios 9, 27, sim, você. Jesus não se envergonha, Deus não se envergonha de ser o seu Deus. Tem grande alegria em identificar-se com você. E tenha certeza, estou lembrando de uma outra fiel testemunha, Estevão, lá em Atos, capítulo 7. Você lembra que Estevão, ele não negou Jesus, ele foi até o fim. E enquanto ele estava sendo apedrejado pelas pessoas más, que assim, inclusive testemunharam mal, falaram mal dele de maneira injusta, lá em Atos 7,56, ele disse, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem, Deus, Jesus, em pé ao lado de Deus Pai. Eu costumo dizer que Jesus, ao ver que o seu servo bom e fiel estava sendo assim apedrejado por ser fiel a ele, ele se levanta em honra a Estevão, o primeiro mártir da igreja, a primeira fiel testemunha da igreja, por ser assim um servo bom e fiel. Agora eu quero também deixar uma mensagem para você, que talvez, mesmo vendo no meio do povo de Deus, Antipas do século 21, pessoas que estão procurando viver a vontade de Deus, vivem seguindo a doutrina de Balaão, a doutrina de Baal, que é esse mundo sem Deus, que são os valores de Deus, assim, os valores sem Deus, os valores do povo que não obedece a Deus, que as pessoas olham para você e não veem diferença na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira assim de tratar as pessoas, nos seus valores. Não, as pessoas olham e não veem. Alguns até falam, se é para ser cristão como você, eu fico como está. Pois é. Infelizmente na igreja, no povo de Deus hoje, há isso. E sabe qual é o consolo? Eu também tenho uma boa notícia para você. Jesus, no versículo 16, falando desses que não viviam como Antipas, ele diz, portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Hoje é dia de arrependimento, todos os dias é dia de arrependimento, enquanto Jesus não voltar é dia de arrependimento. Você que talvez ele não faz parte do povo de Deus, você que muitas vezes, tantas vezes já foi assim orientado, incentivado, mas é relutante, hoje é o dia de dar mais um passo, em busca de fazer parte desse povo fiel, desse povo de Antipas, fiéis testemunha de Jesus. E você que ainda não tomou essa decisão, ou você que mesmo já tendo tomado, mas mesmo no meio do povo de Deus, vive como se não fosse o povo de Deus, hoje é o dia de arrependimento, arrependa-te, volte que encontrará sempre um Senhor, mais que pronto para te receber. Hoje é o dia de arrependimento e Jesus está de braços abertos.
Nesta quinta-feira, se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, portal igrejadecristo.net e faz uma pesquisa, Antipas, a fiel testemunha, e lá você encontrará essa mensagem por escrito que você poderá compartilhar com quem você quiser. Mais uma vez, é uma alegria poder me dirigir a você nessa quinta-feira. E que seja uma quinta-feira em que vivemos uma vida como Antipas, fiéis testemunhas de Jesus, mesmo que tenhamos a sofrer para isso, e que amanhã, ao abrirmos nossos olhos, possamos viver de tal maneira que o Senhor se agrada de cada um de nós. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe nesta quinta-feira.